Querido Pai, obrigado pelas crianças que louvam o Teu nome. Em breve veremos, Pai, muito em breve, crianças pregando em praças públicas, pregando na igreja. A Tua palavra diz que crianças pregarão, jovens terão visões. Nós estamos almejando por esse dia em que o Teu Espírito será derramado de uma forma poderosa sobre crianças, jovens e adultos, Pai. Derrama a Tua bênção sobre pais, filhos, crianças, que todos sejamos ungidos pelo Teu Espírito nesta manhã de sábado. Ao abrirmos a Tua palavra neste momento, que o Espírito Santo fale bem profundamente ao nosso coração e que todos sejamos fortalecidos aqui nesta manhã. Ouve a nossa prece, em nome de Jesus pedimos. Amém. Esta semana é a Semana da Criança, no Brasil e todo mundo, creio. Esta é a razão por que as crianças cantaram hoje. Nós queremos parabenizar a equipe que está ensaiando as crianças e aos pais que estão trazendo as crianças aqui toda semana para ensaiarem. Este é um ministério. Esses anjinhos que estão cantando louvores a Jesus, eles vão ser impressionados pelo Espírito Santo. Porque aquilo que a nossa boca fala vai influenciar a nossa mente. Deus vai produzir a santidade dos nossos filhos, através das músicas, através das orações, através do estudo da Bíblia, através desta jornada espiritual que vocês estão fazendo com os filhos, com as esposas e maridos. O assunto de hoje são os anjos. Anjos, os agentes invisíveis de Deus. Estes seres magníficos em poder. Sabem, queridos, que o ministério dos anjos tem tudo a ver tem toda a relação entre o mundo visível e o mundo invisível. O ministério dos anjos tem tudo a ver com a família humana, com o planeta Terra. Porque os anjos trabalham em função da família humana. Existem muitos outros mundos criados pelo nosso Pai, pelo grande Criador. Mas unicamente o ministério dos anjos se volta para a família humana. Porque aqui está o pecado. Mas aqui também está a redenção. Aqui também está a salvação. O planeta Terra é um espetáculo ao mundo e ao universo. E tudo que acontece aqui está sendo visto por todo o universo. E os anjos estão especificamente voltados para o ministério a favor daqueles que amam a Jesus. Os anjos são criaturas de Deus que já existiam antes da criação de Adão e Eva, já existiam os anjos. A Bíblia diz em Salmos capítulo 8 e o verso 5, a Bíblia diz que pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quando o ser humano foi criado abaixo dos anjos. Porém, porque o pecado aqui entrou, e porque o Filho de Deus se tornou homem, membro da família humana, assumindo a forma humana, hoje, meus queridos, todos aqueles que amam a Jesus, eles ocuparão nas cortes celestiais uma posição acima dos anjos não caídos. No livro Filhos e Filhas de Deus, nós lemos aqueles que no poder de Cristo venceram o grande inimigo de Deus e do homem, ocuparão nas cortes celestiais uma posição acima dos anjos não caídos. Página 242. Os anjos de Deus são magníficos em poder. Você não pode imaginar o poder de um anjo. Isso vai além da nossa imaginação. A Bíblia diz que os anjos estão ao redor do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11. Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. São milhares de milhares, milhões de milhões. São ministros de Deus que vivem para executar a sua vontade e obedecer a sua palavra. Vivem para executar a vontade de Deus. Cumprir com a sua palavra. Os anjos foram vistos pelo profeta Daniel. Daniel viu o trono de Deus e milhares de milhares ao redor do trono de Deus. O profeta Ezequiel compara os anjos como relâmpagos, tão deslumbrantes, cheios de glória e tão rápidos como o relâmpago. O anjo Gabriel
aquele que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Ele, quando apareceu no túmulo de Jesus, para saudar o Filho de Deus, ele tinha um rosto brilhando como um relâmpago, e a sua veste era branca como a neve. Lemos na palavra de Deus em Mateus capítulo 28, e os versos 2 e 3. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, poderoso, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. Você pode imaginar aquele anjo poderoso sentado em cima da pedra. Primeiro ele removeu a pedra, sentou em cima dela. E foi dali que ele proclamou: Filho de Deus, ressurja, porque o teu Pai te chama. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. A Bíblia diz que quando Senaqueribe, aquele rei assírio, cheio de orgulho, desafiou o rei de Israel e o Deus de Israel, blasfemou contra o Deus de Israel, Deus mandou naquela noite um anjo. Em 2 Reis capítulo 19, verso 35, lemos: sucedeu, pois que naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Um anjo, em poucas horas, matou 185 soldados. A missão dos anjos é servir, é trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Existem anjos bons, existem anjos maus. 2/3 de anjos bons, 1/3 de anjos maus. Portanto, o dobro de anjos bons. Para cada anjo mau, existem 2 anjos bons. Contando que os anjos bons são mais poderosos do que os anjos maus. Porque os anjos maus, eles estão muito longe da fonte do poder. Porque a fonte do poder é Deus. E eles se distanciaram de Deus há mais de 6.000 anos. Eles não têm o mesmo poder. Mas os anjos bons que estão na presença de Deus o tempo todo, eles estão recebendo força e poder do Criador. E eles são o dobro. Não há razão para termos medo. Os anjos são, todos eles, espíritos ministradores. Vivem para ministrar, para servir, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Os anjos, quando saem do céu, eles saem somente com missões específicas. Você não pode imaginar um anjo passeando, sem fazer nada. Isso não existe. Quando os anjos saem do céu, eles saem em missão. A serva de Deus, Ellen White, diz que os anjos, ao saírem do céu e ao entrarem no céu, eles apresentam como passaporte, na imigração, um cartão de ouro. Eles têm um cartão de ouro, que eles apresentam para sair e para entrar. E eles saem com uma missão específica. A ordem é dada, e os anjos saem. E vão diretamente para servir, para proteger, para solucionar problemas. A Bíblia diz que Abraão viu os anjos. Os anjos apareceram para Abraão. Abraão almoçou com os anjos. A Bíblia diz que Ló também estava sentado no portão da cidade de Sodoma quando 2 anjos chegaram. E Ló os viu. Eles estavam como seres humanos, bonitos. E Ló os recebeu em sua casa. E foram eles que cegaram aquela multidão profana que queria invadir a casa de Ló. Eles cegaram aquela multidão. Eles pegaram na mão de Ló e o puxaram para fora da cidade de Sodoma. Foram os anjos que disseram para Ló: Ló, não olhe para trás. Não olhe para trás. Para Elias, o anjo do Senhor apareceu no exato momento quando ele estava muito cansado, com muita fome, muita sede. O anjo do Senhor apareceu para Elias. Para Eliseu, o anjo apareceu aos milhares. Eram milhares de anjos cercando a cidade onde estava Eliseu. Lembram-se da história quando o servo de Eliseu estava tremendo de medo ao ver o exército inimigo cercando a cidade, e Eliseu disse: Deus, por favor, abra os olhos do meu servo, que ele não está enxergando nada, ele só vê inimigos. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele não viu somente inimigos, agora ele viu o quê?
milhares de carros de fogo, anjos cercando a cidade, que vieram para proteger o servo de Deus Eliseu, para proteger o povo de Deus de Israel. Para Daniel, os anjos apareceram na cova dos leões. Para Pedro, o anjo apareceu na prisão. E aquelas cadeias que estavam prendendo as mãos e os pés de Pedro caíram como se não fossem nada. De repente, aquelas correntes, aquelas algemas se abriram. E o anjo disse para Pedro: siga-me. E Pedro foi seguindo o anjo, e o anjo passou pelos corredores da prisão, corredores com tremendos portões de ferro, portões bloqueados, fechados, com correntes, mas os portões iam se abrindo. E Pedro ia seguindo o anjo, e os portões se abrindo. Os anjos nem sequer tocavam nos portões, eles se abriam. Até que Pedro se viu livre no meio da rua, e o anjo desapareceu. Quantas vezes o anjo apareceu na sua vida e você não viu? Quando eu estava pregando em Curitiba, na última vez que lá estive, alguém disse: pastor, eu nunca vi o meu anjo. Você já viu muitas vezes e não o reconheceu. Ele já cumprimentou você. Talvez ele já tenha comido na sua casa, sentado à sua mesa, e você não o conheceu. Na pessoa daquele pobre que você recebeu. Na pessoa daquele que você hospedou na sua casa. Na pessoa de alguém que você ajudou. Os anjos aparecem muitas vezes na nossa vida. E nós podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para discernirmos e entendermos quando não é um ser humano. Quando você começa a analisar, você diz: não, tinha que ser o anjo. Só podia ser o anjo, não podia ser outra pessoa. Geralmente eles aparecem como seres. Queridos, todas estas histórias incríveis de anjos, são centenas delas na Bíblia, mostram que eles trabalham para ajudar os irmãos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o chefe dos anjos, Arcanjo Miguel. Só existe um Arcanjo Miguel, irmãos. Não dois. Existe um hino que nós cantamos, não é? Ao coro dos arcanjos, não é? Não existe arcanjos. Existe arcanjo. Só existe um arcanjo, chefe dos anjos, que é Jesus. Sendo ele o chefe dos anjos, sendo você irmão de Jesus, o que acontece quando você clama o nome de Jesus? Jesus diz: vá, cuide dele, proteja. Os anjos estão desejosos de atender às ordens do chefe dos anjos. E muito mais quando é para cuidar dos irmãos de Jesus. O irmão do chefe. Nós somos pessoas especiais para Jesus. Nós somos pessoas especiais para os anjos. Porque a vida deles é para trabalhar, servir, cuidar, proteger de você. O pastor John Patton, ele foi missionário nas Novas Hébridas. Ele conta que os nativos nesta região eram muito rudes, muito hostis. E um dia os nativos cercaram a missão para queimar a sede da missão e para matar a família do missionário, pastor John Patton. Foi uma noite de terror. Mas o missionário e a esposa passaram a noite orando, clamando ao Senhor, que o anjo do Senhor se acampe ao nosso redor e nos livre. Que o anjo do Senhor se acampe ao nosso redor e nos livre. A noite toda orando. Quando amanheceu o dia, eles perceberam que aquela multidão de nativos hostis e rudes, cheio de ameaças e lanças, tinham fugido, desapareceram. O missionário não entendeu o que tinha acontecido. Passou-se um ano. Quando o chefe da tribo se converteu, o missionário então conversou com o chefe da tribo e disse: me conte, por que é que vocês abandonaram o cerco? Por que vocês desistiram de queimar a missão e matar a minha família? E o chefe da tribo disse: por quê? Quem eram aqueles homens que estavam com o Senhor? E o missionário disse: não havia nenhum homem comigo naquela noite? Somente eu e a minha esposa? E o chefe insistiu:
nós vimos homens de guarda, homens de grande porte, trajes reluzentes, com espadas desembainhadas. Quem eram aqueles guerreiros? Quem, meus irmãos? Eram os guerreiros. Os anjos do Senhor. Um fato muito curioso aconteceu na área de São Patrício, nas Filipinas. Não tínhamos ali naquela região das Filipinas nenhuma igreja adventista, nenhum membro adventista e nenhum missionário adventista. E um dia um anjo apareceu para um homem de 65 anos de idade, ali naquela região de São Patrício, nas Filipinas. Conversou com aquele homem e começou a falar para ele sobre Jesus. E disse para aquele homem de 65 anos de idade que ele deveria deixar de fumar. Não mais beber, não mais fumar. Disse mais: daqui para frente você deve descansar no 7º dia da semana, o sábado. Embora aquele homem não entendesse nada do que o anjo estava falando, mas ele foi obedecendo. Deixou de fumar, deixou de beber, deixou de trabalhar no sábado. O anjo continuou visitando esse homem e passou para ele como que as 27 doutrinas da Bíblia. O homem ficou assustado com os ensinamentos do anjo, mas foi obedecendo. Obedecendo. Tudo que o anjo falava, ele obedecia. E um dia o anjo disse para ele: está na hora de você ser batizado. O que é isso? O que é batismo? Você vai descer ao rio e lá você vai ser batizado. Ele não estava entendendo o que era, mas ele obedeceu. Ele aprendeu a obedecer. Falou para os amigos que ele ia ser batizado. E uma multidão de gente ficou ali ao lado do rio. E ele desceu, entrou naquelas águas profundas, e embora ninguém estivesse vendo o anjo, mas ele estava vendo o anjo. E ele foi segurado por mãos invisíveis e mergulhado nas águas. E quando ele estava saindo das águas, o anjo estava segurando nos braços dele, até ele chegar na beira do rio, na barranca do rio. E ali ele falou para aquela multidão que estava ali sobre o poderoso anjo e os ensinamentos de Jesus que ele tinha aprendido. O anjo não deixou o trabalho incompleto. Continuou visitando. O anjo disse para ele que ele deveria agora construir uma igreja. Mas eu não sei como, mas eu vou ajudar você. E ele construiu uma igreja. Agora você deve pregar na igreja, mas eu não sei pregar. O anjo continuou dizendo: mas eu estou com você. E ele começou a pregar. Queridos, hoje nós temos naquela região uma igreja organizada, 32 escolas cristãs de férias e 92 escolas sabatinas filiais. Aleluia. Magníficos em poder. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Deus me deu a graça de ver por 2 vezes o meu anjo, quando eu tinha 16 anos de idade, fugindo de Deus, fugindo da igreja. Deus me deu esse privilégio. Eu não percebi que era o anjo, porque eu estava longe de Deus. Mas depois de um ano e meio, eu comecei a analisar, achando estranho tudo. Era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor deve ter aparecido na sua vida muitas vezes. Analise, lembre os episódios na sua vida. As vezes em que você foi socorrido do nada. Pessoas que apareceram assim, do nada. E o ajudaram e desapareceram. E você nunca mais viu. Manifestações dos anjos vão ser mais frequentes agora no tempo do fim. Manifestações e aparições dos anjos vão ser mais frequentes e mais poderosas à medida que a porta da graça se aproxima do seu final, para ser fechada. Agora no tempo do fim também, as aparições de Satanás vão ser mais frequentes. Os anjos maus também vão estar trabalhando com mais poder, porque sabe que o fim está próximo. Anjos de luz e anjos das trevas. Nós lemos no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, eles, os ímpios, declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio. Todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical.
no tempo da lei dominical, do decreto dominical, anjos vão aparecer aos montões, anjos maus, para confirmar as pessoas no erro, dizendo que elas estão certas. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. Com maior frequência, com maior poder. Os anjos de Deus vão trabalhar no tempo do fim, mas também os anjos maus vão trabalhar. Comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo. Anjos maus vão aparecer nos centros espíritas, nas igrejas, em forma humana, usando argumentos para convencer o povo de que o dia realmente é o domingo, afirmando que as leis do país devem ser obedecidas como sendo lei de Deus. Instrumentos satânicos em forma humana tomarão parte neste último grande conflito para se opor à edificação do reino de Deus. Anjos celestiais, anjos de Deus, com aparência humana também estarão no campo de ação. Os dois grupos oponentes continuarão a existir até o término do último grande capítulo da história deste mundo. Os dois grupos, os anjos de Deus e os anjos do mal, estarão sempre em atuação. Os anjos maus tentando destruir você. E os anjos de Deus fazendo um escudo de luz ao seu redor para proteger você. Para conseguir a aprovação do decreto dominical, Satanás aparecerá como anjo de luz. O próprio Satanás parece estar convertido, conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Lembrem-se que a primeira aparição de Satanás será como anjo de luz. Não como Jesus, como anjo de luz. Ele vai aparecer como Jesus depois que a porta da graça se fechar. Lá é que ele vai aparecer como Jesus andando na terra. Mas antes do fechamento da porta da graça, para fortalecer a imposição do decreto dominical, Satanás vai aparecer como um anjo de luz. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz mediante a agência do espiritismo. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Mas nesse tempo, os anjos de Deus aparecerão também com grande poder. Querubins, serafins, anjos magníficos em poder, são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Um anjo da guarda, meu irmão, é designado a todo seguidor de Jesus. Amém? Você nunca está sozinho. Existe um anjo que acompanha você todo o tempo, todo dia, dia e noite, 24 horas. Há pessoas que dizem, eu tenho medo de ficar sozinho. Você nunca está sozinho. Nunca. Porque o anjo de Deus não nos abandona. Agora, quando nós entramos em ambientes que Jesus não quer que a gente entre, eles não entram. Eles não entram. Eles ficam fora, aguardando. Os anjos de Deus sabem os seus limites. Ele não vai entrar no lugar onde Jesus proibiu você de entrar e você entra. Você vai entrar sozinho. E nós vamos ficar expostos à influência de quem? Dos anjos maus. Aquele escudo de luz que nos cerca vai desaparecer. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Jesus. Isso me alegra. Porque eu nunca me sinto sozinho. Sempre eu tenho alguém comigo. O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Disse Jesus falando daqueles que nele creem. Vejam, não desprezem algum destes pequeninos, porque eu lhes digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Quando você vê as pessoas indefesas, quando você vê as pessoas sendo maltratadas, quando você vê as pessoas pobres, necessitadas, Jesus diz, não despreze a nenhum destes pequeninos, porque os seus anjos sempre estão na presença do meu
Pai. E eles contam tudo. Eles registram tudo. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à presença do Pai. Eu li a história de uma jovem de Laos, lauense. O nome dela, Supapone Sirivonsak. Quando ela tinha 7 meses, ela nasceu de 7 meses, aliás, prematuramente. Quando ela tinha 40 dias de vida, sua mamãe morreu. Logo depois, seu papai também morreu. E ela foi adotada por uma família budista. Na vontade de aprender mais sobre o budismo, Supapone se tornou uma monja budista. Foi morar no mosteiro budista. Seus pais adotivos tinham um primo que Supapone considerou aquele primo como se fosse o seu pai mesmo. O amava muito. Ele a amava muito. Mas ele era um sacerdote budista. Foi desse sacerdote budista que Su ouviu certa vez. Vamos colocar. Foi deste sacerdote budista que Supapone ouviu pela primeira vez falar do Deus que tinha sinais nas mãos. Do Deus que tinha sinais nos pés, nas costas e na cabeça. E esse seu pai adotivo disse para ela: esse Deus desceu do céu. É um Deus diferente daquele Deus que nós adoramos. E Supapone começou a chamar esse Deus de o segundo Deus. O segundo Deus. Disse mais o seu papai adotivo: este Deus que desceu do céu perdoa os pecados. Quando Supapone tinha 28 anos de idade, ela descobriu que ela tinha um câncer. Câncer de seio, que se espalhou para o corpo todo. Ela almejava muito, tinha um sonho de conhecer os Estados Unidos. Falou com a sua mãe adotiva e eles conseguiram $2.500 para que ela fizesse a viagem para os Estados Unidos. No dia anterior da viagem, ela ia viajar no dia 10 de outubro do ano 2000. No dia anterior, ela estava já preparando as malas, depois de malas feitas, ela estava se preparando para dormir, quando ela começou a sentir uma presença estranha dentro do seu quarto. Começou a sentir medo, arrepios. A porta começou a abrir e fechar 3 vezes, sem ninguém tocar na porta. E ela percebeu que era um espírito mau budista. Com medo, ela começou a orar para o segundo Deus. Aquele Deus de quem ela aprendera que tinha descido do céu e que tinha sinais nas mãos e nos pés e que perdoava os pecados. E quando ela começou a orar para o segundo Deus, aquela manifestação estranha desapareceu. E ela estava se preparando para dormir. E uma luz invadiu o seu quarto. Só que agora ela não sentiu medo. A luz era tão forte que ela ficou cega por alguns minutos. Quando os olhos se acostumaram mais, ela começou a enxergar um homem bem alto, sem asas, mas que não estava de roupa de tecido, era uma roupa de brilho, de fulgor, que brilhava muito. E ela não sentiu medo, embora o anjo disse não tenha medo, mas antes dele falar ela já não estava sentindo medo. O anjo disse a Su que assim que ela chegasse nos Estados Unidos, ela deveria ir a uma igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. E disse, esta é a igreja verdadeira. Disse-lhe que quando visitasse esta igreja, ouviria o hino que estaria sendo cantado quando ela entrasse na igreja. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Disse o anjo, quando você entrar na igreja, eles vão estar cantando esse hino. Disse mais o anjo,
Você deve assistir nos Estados Unidos uma conferência bíblica, uma conferência evangelística, para você conhecer mais de Jesus. E lá você vai aprender outro hino, Rocha Eterna. O anjo disse que estes hinos são muito cantados no céu. O coro celestial canta esses hinos. Enoque, Moisés, Elias e todos aqueles que ressuscitaram com Jesus. Eles cantam esses hinos. O anjo disse que ela, ao chegar nos Estados Unidos, deveria ler e estudar uma Bíblia, na versão King James. E ela deveria ler mais 3 outros livros. E deu o nome dos livros para ela. Leia O Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Leia, porque você vai ter que traduzir esses livros para a língua do seu povo. Porque você vai voltar para o seu país, para trabalhar pelo seu povo aqui, em Laos. E quando você voltar, você deve trazer esses livros, 9.000 cópias desses livros. Ou seja, 3.000 de cada um, para fazer um trabalho entre o povo da sua terra. O anjo disse que Deus tinha um trabalho para ela, cuidar dos órfãos e dos mutilados, que não têm pés e nem mãos, resultado da guerra civil no Laos. E disse mais o anjo, Jesus vai voltar em breve. Isso foi no dia 10 de outubro de 2000. Foi dito a Sue que ela deveria encontrar uma escola onde ela pudesse aprender a mensagem de saúde. E depois ela deveria ir para Sacramento, na Califórnia, para encontrar ali o seu povo que ajudaria na tradução desses livros para a língua lauense. Enquanto o anjo falava com Sue, ela percebeu que a dor do câncer tinha desaparecido. Estava curada. Então ela sentiu vontade de contar para sua mãe adotiva da cura. Mas o anjo disse, não, agora não é hora de você contar. Ainda não. Mas você vai encontrar a sua mãe verdadeira no céu. Você vai encontrar a sua mãe verdadeira no céu. Provavelmente, irmãos, a mãe verdadeira de Sue também conhecia esse segundo Deus. Provavelmente. O anjo lhe deu informação que no momento ela não entendeu. O anjo disse que quando ela estivesse nos Estados Unidos, algo muito ruim ia acontecer nos Estados Unidos depois do ano 2000. Mas que os anjos estariam segurando os 4 ventos para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo inteiro. Coincidência ou não, irmãos? No ano 2001, houve a queda das Torres Gêmeas, que mudou a história desse país e mudou a história do mundo. O anjo disse mais, que no ano 2005, algo maior aconteceria nos Estados Unidos. O ano em que nós estamos. Só desgraças. E que a lei dominical viria após isso. Sue perguntou, o que é a lei dominical? A resposta que ela recebeu do anjo não foi muito clara. O anjo disse, pessoas boas estão trabalhando no governo dos Estados Unidos, mas estão trabalhando para as forças do mal. Acompanhe as notícias. Ao todo, o anjo apareceu 3 vezes para Sue. Lá no seu país, antes da viagem, falou com ela por 1 hora, na sua língua nativa. Depois apareceu 2 vezes aqui nos Estados Unidos. A segunda vez que ele apareceu foi no aeroporto. Ele disse, quando você estiver chegando, aterrissando, você vai ouvir um assobio, um barulho muito forte, como se fosse um assobio. Não se assuste, sou eu. E quando o avião aterrissou, ela ouviu o barulho, olhou pela janela, ela enxergou o anjo. Cumprimentou-o. E a mulher que estava sentada do lado dela perguntou, com quem você está falando? Com o meu anjo. Sabe, meus queridos, que vocês podem conversar com o anjo também? Você tem um anjo. Como diz, não conversa porque não quer, não é? Você tem um anjo. Convide o anjo para sentar ao seu lado. Conversa com ele. Queridos, Sue foi para Wisconsin procurando
a conferência bíblica da qual o anjo tinha falado. Mas ninguém sabia da conferência bíblica. A irmã adotiva de Sue, que morava aqui nos Estados Unidos, levou-a para uma igreja batista do sétimo dia. Quando ela entrou na igreja batista do sétimo dia, ela não ouviu o hino. Ó, que amigo em Cristo temos. Mas uma membro da igreja batista do sétimo dia se levantou e foi em direção às duas. E disse, a igreja que vocês estão procurando não é essa. Vocês estão procurando a igreja adventista do sétimo dia. E levou-as até a igreja adventista do sétimo dia, em Wisconsin. Quando ela entrou na igreja, os irmãos estavam cantando, ó, que amigo em Cristo temos. Sue continuou procurando a conferência evangelística, que ela deveria assistir para aprender as doutrinas da palavra de Deus. Ela viajou para Eugene, para Illinois, para Flórida, e finalmente ela foi para o Phoenix, no Arizona. Quando Sue chegou a Phoenix, o anjo lhe disse que ela precisava ser batizada. Porém o anjo disse, o pastor não vai querer batizar você, porque você não fez os estudos bíblicos. Mas você peça para ser batizada. E quando o pastor recusar, você faça 2 perguntas para ele. Pergunte 2 vezes. Você ama Jesus? E Sue, quando pediu para o pastor para ser batizada, ele disse, eu não posso batizar você. Ainda não. E ela perguntou, você ama Jesus? O pastor ficou olhando para ela. E ela perguntou a 2ª vez, você ama Jesus? E o pastor disse, sim, eu vou batizar você. O anjo disse, escolha o hino 109 para o seu batismo. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus. Enquanto a igreja cantava, ela era batizada. Ela disse que viu o anjo lá atrás, batendo palmas pelo seu batismo. Ali em Phoenix, o anjo disse para ela que a conferência que ela estava procurando era em San Diego, na Califórnia. E o anjo tinha dado lá no seu país o nome do conferencista, Mark Finley. Ela tinha o nome do Mark Finley escrito. E ela foi para San Diego, na Califórnia, assistiu às conferências, conversou com Mark Finley, mostrou o nome dele escrito no livro dela. E ali ela encontrou também um pastor do seu país, lauense. E começaram a trabalhar na tradução dos livros Caminho a Cristo, Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. O pastor lauense pediu que alguém ajudasse para que ela pudesse aprender bem o inglês e poder voltar para o seu país. Levaram Sue para uma escola em Utah Pines, onde ela ficou 2 anos aprendendo inglês, massagens, hidroterapia e lições da vida. Sue conta que quando ela estava estudando muito o inglês, ela se descuidou da sua devoção com Deus. Deixou de orar tanto, de ter comunhão. E ela sentia-se muito vazia. Então ela clamou para Deus que a ensinasse a ter comunhão, que a ensinasse a orar. E desde aquele dia em diante, Deus começou a acordá-la todas as manhãs, às 3 horas da manhã. É uma experiência parecida, não é, irmãos? Quantos aqui já estão tendo essa experiência de Deus acordando você às 4 ou 5? Deus começou a acordá-la todas as 3 da manhã para orar. A tradução dos Caminho a Cristo, Grande Conflito e Desejado de Todas as Nações, já foi feita. Sue já voltou para o seu país e ela está trabalhando na salvação das almas. Porque Jesus virá em breve. Queridos, precisamos sempre nos lembrar de que nos bastidores dos negócios da terra existe um intenso conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Invisíveis aos olhos humanos, anjos de luz e anjos das trevas competem pelo domínio da mente humana, da sua mente. Satanás usa os programas de televisão, Satanás usa os DVDs, Satanás usa o heavy metal, as músicas, o rock, todas essas coisas para dominar a mente, sem que você perceba. Ele está infiltrando-se na sua mente, dominando sua mente, através de filmes, através de desenhos animados, através de música,
Enfim, irmãos, ele tem muitos meios para dominar a mente. Mas os anjos de Deus estão disputando também o domínio da mente humana. A maioria das atuações dos anjos ficam sem ser percebidas. Contudo, nós não somos joguetes nas mãos dos anjos. Você tem uma mente e tem um livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E na nossa mente existem forças contendedoras. Os anjos bons podem convidar você, apelar ao seu coração. Os anjos maus podem tentar você, mas ninguém pode forçar você a fazer isso ou fazer aquilo. Você tem a liberdade da escolha. Os próprios anjos maus ou anjos bons precisam obedecer regras que existem neste grande conflito entre o bem e o mal. Quando nós decidimos nos submeter a Jesus, quando nós decidimos nos unir com o poder do Espírito Santo, que nos habilita a vencer as más tendências da nossa natureza pecaminosa, então os anjos de Deus habitam conosco, vivem conosco. Mas, queridos, não existe trégua nesta batalha. Nenhuma trégua existe. Enquanto durar a vida, durará a guerra entre o bem e o mal. Você tem um anjo da guarda. Mas você pode entristecer esse anjo da guarda. Muitas e muitas vezes. Quantas vezes fazemos os anjos chorarem? Indo a lugares que não deveríamos ir. Falando palavras que não deveríamos falar. Eu conheci um jovem chamado Aramis, galego. Ele era um desbravador na igreja do Portão, em Curitiba, quando nós trabalhamos lá. Agora, eu o encontrei na igreja do Boqueirão. Ele veio me abraçar. Ele contou minha história. Ele disse: pastor, eu fiz o meu anjo chorar muitas vezes. Eu abandonei Jesus. E eu trabalho como taxista aqui em Curitiba. Ele disse: um dia, eu estava parado na Praça do Japão. Conhece a Praça do Japão? Curitiba. Eu estava estacionado com meu táxi ali. De repente, veio um homem. O nome dele era Luiz. Entrou no meu táxi. E ele pediu então que eu o levasse até a casa da noiva dele. E perguntou para mim qual era o melhor restaurante da cidade. Ele queria jantar com a noiva. Depois que ele estava dentro do carro, ele disse: Aramis, você precisa fazer exercício. O Aramis estava pesando 130 quilos. 130 quilos. Ele andava longe de Deus e deprimido. E disse àquele homem: eu vim correndo do Pinheirinho até aqui. Eu fui e voltei. Você também precisa fazer exercício. E o Aramis disse: eu preciso de uma cirurgia. Eu quero fazer uma cirurgia no meu estômago para diminuir o estômago. Mas por que você não faz a cirurgia? Porque é cara. São 7.000 reais. Eles foram até a casa da noiva, pegaram a noiva, e ele então pediu para o Aramis levá-lo no melhor restaurante. O Aramis disse: eu podia ter levado em Santa Felicidade, ou então no lugares distantes para ganhar dinheiro, mas eu levei no Batel. Deixei-os lá no Batel, depois voltei buscá-los mais tarde. E quando eles entraram no carro novamente, depois do jantar, eles disseram: Aramis, a minha noiva e eu já decidimos, nós vamos pagar a sua cirurgia. Pode marcar a cirurgia. O Aramis disse que levou para o aeroporto, ele viajou mais tarde, marcou a cirurgia. Depois de 15 dias, este senhor Luiz telefonou para ele e disse: como está, Aramis? Já marcou a cirurgia? Já. Mas não vai precisar você pagar, porque eu consegui pelo SUS. Quando ele foi marcar a cirurgia, perguntaram: por que você não faz pelo SUS? Conseguiu tudo pelo SUS. Então este senhor disse: mas eu quero ajudar em alguma coisa. Quero pagar os exames. Quanto vão ser os exames? 1.000 reais. Então vão mandar o dinheiro dos exames. Mandou o dinheiro dos exames. Mas depois ele conseguiu também fazer os exames pelo SUS.
E agora ele estava com os R$1.000 na mão. Aramis contou para a mãe dele o que estava acontecendo. E a mãe disse, não entre nessa, Aramis. Esse cara deve ser um traficante daqueles. Está tentando enrolar você. De repente ele vai pedir para você fazer entrega de mercadorias para ele. Fique fora, devolva esse dinheiro. Então, ele telefonou para o homem, dizendo que a cirurgia estava feita, tentando explicar para ele, mas telefonou para fazer a explicação e saber como devolver o dinheiro. Quando ele ligou no número, a resposta foi que o número não existia. Todas as vezes que este senhor telefonava para o Aramis, ele tinha um número, e era da TIM, companhia telefônica. Ele telefonou para a TIM e conversou, perguntou para eles sobre esse número, este nome. Eles disseram, nós não temos esse número. Ele falou, bom, eu conheço a noiva dele. A noiva dele trabalhava no hospital evangélico em Curitiba. Ele foi levar a noiva várias vezes, foi levar a noiva na casa, a noiva morava na Água Verde. Foi ao hospital evangélico, irmãos, e buscou informações da noiva deste homem, ela também não existia. Não, mas eu sei a casa onde ela mora. Foi a casa dela, na Água Verde. A casa estava lá. Perguntou para a vizinha ao lado. Não tem ninguém aí? Falou, não, esta casa está para ser alugada há 2 anos. Não tem ninguém aí. Aramis disse, um anjo do Senhor foi me buscar lá dentro do meu táxi e me trouxe de volta para Jesus. Hoje o meu ministério é orar com as pessoas que entram no meu carro. Hoje o meu ministério é contar para eles, dar folhetos. Deus foi me buscar através do meu anjo. Irmãos, quantas vezes o anjo apareceu na sua vida e você nem percebeu? Para dar um conselho para você. Numa hora de dificuldade. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas eles também choram. Eles choram quando nós acariciamos pecados. Pecados que entristecem o Espírito Santo. Que em nome de Jesus, você louve a Deus pelo anjo da guarda que Jesus deu para você. E que você deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida, meu irmão. Nesta jornada espiritual que nós começamos faz 1 semana. Uma jornada espiritual. Acordando todas as manhãs. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos acordando. Procurando acordar antes do nascer do sol. Antes que o maná se derreta. E comendo o maná celestial que é Jesus. Jesus ama você. Jesus em breve virá. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 109. O hino do batismo. Esse era o hino que Su mais cantava. Onde ela estava cantando, cantarolando esse hino, número 109. Seu imenso amor me transformou.
levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Aleluia. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, é bom termos um Pai que nos ama. Termos um irmão como Jesus. Termos o Espírito Santo que habita em nós. Termos os anjos que são nossos amigos, que nos acompanham dia e noite a todo tempo. Não precisamos de mais nada, Pai. Nós temos tudo que de melhor poderia existir. Nós somos felizes porque somos teus. Somos teus filhos, escolhidos, remidos pelo sangue de Jesus. Vem logo, Pai. Envia o teu Filho para nos buscar muito em breve. E que a poderosa manifestação dos teus anjos continue ao lado dos teus filhos. Que eles se acampem ao nosso redor e nos livrem de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.